Olá, meu nome é Olivia, eu tenho 20 anos. Você já teve que passar por algo tão assustador que é difícil sequer pensar nisso? Há 2 anos eu fiquei presa em uma armadilha debaixo d'água. Absolutamente sozinha, sem meus pais, sem amigos e até sem meios de comunicação. Passei uma semana em um barco naufragado e quase perdi a cabeça. Eu até digo que essa é a história do meu renascimento. Pega a pipoca que eu vou te contar. Meu pai é capitão de um cruzeiro. Ele passou toda a sua vida pilotando grandes barcos. Ele realmente ama seu trabalho. Ele me falava muito das histórias e desde os 10 anos ele me leva junto com ele. Eu realmente gosto muito disso. Quando ele ficava no mar por longos períodos, eu sentia sua falta e, claro, também sentia falta do oceano. Um dia, durante seu tempo livre, meu pai me surpreendeu com notícias incríveis. Iríamos fazer um cruzeiro pelo Havaí. E o mais importante é que agora eu já tinha idade o suficiente não apenas para acompanhá-lo, mas também para trabalhar como garçonete em um dos restaurantes do navio, para cobrir a vaga de um funcionário que ficou doente. Ainda havia alguns dias para o dia do cruzeiro, mas eu nem conseguia dormir de tanta emoção. Eu não posso nem colocar em palavras o quão feliz eu estava. Você já esteve tão empolgado antes de um dia importante que nem conseguia pensar em mais nada? A mamãe se despediu da gente. Não sei porquê, mas ela ficou emocionada e até começou a chorar. Ela me abraçou bastante antes de sairmos. Será que ela tinha algum pressentimento sobre alguma coisa? Nós chegamos ao navio. Era gigante e tão lindo. Fiquei até sem fôlego quando pensei o quão potente ele era. Eu tinha uma longa jornada junto com meu pai pelo Oceano Pacífico. Eu estava nas nuvens. Compartilhei meu sonho com meu pai. Eu queria ser uma capitã de cruzeiro, assim como ele. Naquela época havia apenas uma mulher capitã na história dos Estados Unidos. E eu queria ser a segunda. Durante o cruzeiro, meu pai completou 45 anos e a mamãe me deu um presente para dar para ele. Eu tive uma ideia genial. Eu queria fazer um bolo para o meu pai e decorá-lo com o design do volante de um navio. Enquanto meu pai estava comemorando com os colegas de trabalho dele em uma sala de concertos, eu entrei em silêncio na cozinha do navio para preparar o bolo. Eu queria fazer um bolo de chocolate. Então, eu coloquei a farinha, o açúcar e os ovos para bater em uma batedeira, porque assim a massa do bolo fica muito mais macia. De repente, a cozinha balançou de um jeito que eu perdi o equilíbrio e caí batendo a cabeça no convés. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei inconsciente. Eu acordei quase numa escuridão completa. Havia apenas algumas luzes vermelhas, que emitiam uma luz muito fraca. Eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo e corri para procurar uma saída, mas todas as portas foram fechadas, estavam bloqueadas automaticamente, e então eu percebi que eu estava presa. Lentamente eu comecei a perceber que algo horrível tinha acontecido. Mas o que exatamente? Pensei no filme do Titanic. Mas não era esse o caso. Estávamos em um oceano com águas quentes e não havia chance de ter icebergs por ali. Provavelmente o navio deve ter colidido com alguma faixa de areia e houve uma explosão em uma das seções. A julgar pelo som, havia água entrando pelos compartimentos próximos e parecia que eles estavam enchendo rápido. Eu meio que sabia que devia ter uma rachadura no casco em algum lugar. É por isso que as portas foram bloqueadas automaticamente. Eu estava presa? Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo comigo. Eu entrei em pânico. Eu estava com muito medo, não conseguia mexer minhas pernas e mal conseguia respirar. Eu não senti cheiro de fumaça, o que significava que eu não sufocaria, nem afogaria e nem morreria congelada na água do oceano. Mas e se o navio estiver afundando? Quem vai me encontrar aqui? Centenas de pensamentos estavam passando pela minha cabeça. E claro, eu estava pensando no meu pai. Onde ele estava? O que tinha acontecido com ele? Ele está vivo? Não. Eu não queria pensar que ele poderia ter se afogado. Por que eu decidi fazer um bolo no momento exato em que aconteceu algo com o navio? Com toda a minha força de vontade, eu me acalmei. Eu lembrei do que meu pai sempre me dizia, que em situações extremas, o mais importante é manter a calma, para que a gente consiga tomar decisões corretas. Respirei fundo, contei até 50 e tomei uma decisão. Antes de tudo, eu precisava descobrir o que me ajudaria a sobreviver, porque possivelmente eu passaria muito tempo presa no navio antes que o resgate chegasse. Eu verifiquei a despensa e a geladeira e certifiquei-me de que havia água e comida o suficiente para eu não morrer de fome nos dias seguintes. A cozinha tinha um relógio e assim eu consegui acompanhar o tempo, que passou muito, muito devagar. Nas primeiras 24 horas eu não estava com fome e bebi só água. Tentei gritar e bati muito na porta fechada, mas eu perdi a voz em algumas horas e fiquei exausta. Não é possível que eu estava sozinha, que não havia nenhuma alma viva por perto. Fala sério.
Eu queria que alguém respondesse. Eu continuei chorando. Então eu percebi que minha cabeça estava girando de fome e que eu realmente precisava comer alguma coisa para me manter consciente. Eu abri uma lata de comida. O pão ainda estava fresco, então eu comi. A comida me lembrou que até pouco tempo eu estava cercada de pessoas e eu caí em prantos novamente. Eu estava desesperada. Eu cansei de pedir ajuda, de gritar, mas eu lembrei que minha mãe meditava e que ela me ensinou. A meditação é um exercício muito bom para a mente. Ela ajuda a relaxar e a acalmar os nervos. Eu fechei os olhos e tentei respirar de forma constante. Apenas me concentrei na respiração. Não imediatamente, mas aos poucos, parecia que meus braços e pernas ficaram leves, cabeça mais tranquila, e como em um sonho, eu vi meu pai e minha mãe em um convés de navio. Eles estavam sorrindo. Minha mãe me abraçou e eu fiquei aliviada. Nada aconteceu nos próximos dias, mas ainda assim eu tentei me manter positiva. Meditei, tentei cantar, li os rótulos dos alimentos, contei o tempo e fiz de tudo para me distrair. Eu dormia em cima da geladeira, onde coloquei a doma e o avental do chefe. Era difícil e desconfortável. Eu ficava pensando na minha cama aconchegante e começava a chorar. Eu pensei que se pudesse voltar no tempo, eu desejaria estar junto com todo mundo, preparando uma festa surpresa para o meu pai, e não sozinha. Um dia, enquanto dormia, eu senti um movimento, como se o navio estivesse navegando. O que foi isso? Finalmente estava sendo resgatada? Ou eu estava afundando? Eu escutei novamente. Que som era esse? Era como se o motor estivesse começando a funcionar, mas não tão alto como de costume. O som vinha de longe. Eu podia ouvir rangidos de vigas e do casco nas proximidades. Eu senti o balanço como se o navio tivesse começado a se mexer. E então, silêncio novamente. Sem vozes, passos, nada. Ninguém veio me pegar. Você pode imaginar como uma garota de 18 anos poderia se sentir estando completamente isolada debaixo d'água por 7 dias? Eu não tinha pensamentos otimistas. Eu me obriguei a comer e a beber. Mas, na verdade, eu só queria que tudo isso acabasse logo. Eu não tinha mais vontade de lutar pela minha vida. Eu pensei que seria melhor se eu morresse. Caso contrário, eu ficaria louca. De repente, no 7º dia, eu ouvi alguns barulhos. O que era isso? As vigas estavam batendo uma na outra de novo? Não! Esses barulhos eram diferentes. Em algum lugar à direita da cozinha, eu ouvi umas batidas na porta e nas paredes. Eu estou aqui, eu gritei com a voz rouca e comecei a bater na porta de novo. Estou aqui, socorro, socorro! Eram pessoas! Pessoas apenas a alguns passos de mim. Eu ouvi vozes, passos e eu sabia que estavam me procurando. Eu estava finalmente sendo resgatada? Será que eu estava dormindo ou tendo alucinações? Não! A voz na porta gritou. Olivia, você está aqui? Sim, por favor, me ajude! Eu gritei de volta. Espere, querida! Eles gritaram. Eu ouvi um barulho alto e percebi que a porta de metal estava sendo cortada com uma ferramenta especial. Aquele som era terrível e em outra ocasião eu diria que era insuportável. Minhas pernas ficaram bambas. Parecia que eu ia desmaiar de tanto alívio. No momento em que eu fui solta dessa armadilha debaixo d'água e mais tarde, quando tive tempo para refletir, eu cheguei a uma conclusão muito importante. Nunca devemos desistir. Sempre haverá uma saída, mesmo se você estiver preso embaixo d'água. Preciso mesmo descrever o quão feliz eu estava por finalmente ser solta e poder abraçar os meus pais? Eu fui colocada em uma clínica para observação. O médico afirmou que eu tinha uma exaustão física e emocional, e que por isso precisava ficar no hospital por alguns dias. Mais tarde, meus pais me contaram o que aconteceu. Enquanto eu estava preparando o bolo, houve uma explosão em um dos compartimentos técnicos do navio e começou a entrar água. Rapidamente, o navio foi inundado. Após o sinal de socorro, a tripulação e os passageiros começaram a ser resgatados em botes salva-vidas. Meu pai, como capitão do navio, ajudou no resgate e foi o último a abandonar o navio. Mas ele não tinha ideia nenhuma, é claro, de que eu fiquei presa debaixo d'água. Para que o navio não virasse, sua popa foi afundada. Dessa maneira, ele pôde ser rebocado para o porto mais próximo. O reboque, ainda que bastante poderoso, era bem menor que o navio, e por isso ele demorou dias para chegar no porto. Esses foram os barulhos estranhos que eu ouvi no 3º dia da minha prisão subaquática. Eu logo melhorei e meu pai voltou ao trabalho em um outro navio. Essa provação fez com que ele ficasse ainda mais forte, mais experiente e mais cuidadoso. Apesar do que passei, eu não mudei de ideia sobre me tornar uma capitã de cruzeiro e atualmente estou na Academia Naval. Vale a pena realizar todos os meus sonhos.
Dê um like nessa história e se inscreva no canal para se manter atualizado sobre todas as interessantes histórias de vida. Tenha um bom dia e se mantenha firme em qualquer situação.